criança, todo começo de ano, minha mãe me dava uma caixa de lápis de cor novinha para começar o ano letivo na escola. Eu achava que aquela caixa era mágica. Cada desenho que eu pintava, eu deixava um pedacinho do meu coração. Mas um dia, gente, e que dia foi aquele? Alguém tirou os lápis mais coloridos lá de dentro. Eu chorei, mas fui atrás da minha mãe. Mãe, olha o que aconteceu, tiraram os meus lápis. Na hora ela fez, você foi a responsável, você deixou largada, aberta. Eu olhei para ela e disse, mas você escreveu meu nome, era meu. Ninguém podia mexer. Ela disse, mesmo assim, você foi a culpada. E eu cresci e descobri que muitas pessoas também tiveram a caixa de lápis de cor violada. Porém, aquilo tudo me levou a ver que, com o tempo, a gente pode, sim, colocar novos lápis dessa caixa de lápis de cor. Pode colocar mais brilho, mais cores, porque de muita gente é tirado lápis, quebrado a ponta e tirado o brilho. Mas com coração, com amor, com respeito, com conhecimento, você pode sim voltar a ter seus lápis de cor todos direitinho. E o mais importante, saber que em nenhum momento ninguém pode violar sua caixa de lápis de cor. Ninguém pode tocar no que é seu, sem sua permissão. Eu sou Dirce Tomás, apresentadora do podcast Ainda Posso? Eu Posso. E eu posso falar hoje sobre um assunto bastante sério, mas com bastante respeito e com bastante liberdade. E você, Bel? Eu também ainda posso. Sou Bel Marques, apresentadora aqui do nosso podcast Ainda Posso Pode, e eu estou muito feliz hoje com esse tema tão necessário hoje em dia para a proteção das nossas crianças. E eu também estou no processo aí de refazer a minha caixa, né, de lápis de cor. Enfim, hoje nós temos o prazer de receber aqui a Letícia Simões para um bate-papo, gente, de um tema preocupante, mas de uma forma leve. Então, eu peço que vocês prestem atenção nesse podcast que vai ser demais. E peço que vocês nos acompanhem no Instagram, @aindapossopode, no YouTube, Ainda Posso Pode, e no Spotify. Dê aí o seu like para que a gente possa trazer pessoas como a Letícia, né, Letícia? Para trazer um tema tão importante como hoje. Nós podemos. Nós podemos. Então, daqui a pouco a gente começa o nosso podcast e nós podemos. Muito bem. Letícia, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar. Eu estou, assim, muito feliz com esse tema de hoje. Ai, meninas, muito obrigada. É uma delícia estar aqui com vocês pessoalmente. Vocês são maravilhosas e muito potentes. Vocês, o que vocês têm feito, o que vocês têm entregado. Parabéns por terem se permitido, né? Por terem a iniciativa e estarem conseguindo colocar isso em prática. Muito bacana. E eu brinco que é muito bom ter pessoas influentes como vocês perto da gente, porque vocês fazem da vida muito mais leve, Ai, que né? legal, É uma que delícia. gostoso. Ter um sanguíneo por perto é vida. É vida. Principalmente para o melancólico como eu, é vida ter um sanguíneo por perto. E eu agradeço o convite de vocês, a confiança de trazer esse assunto, a ousadia, a coragem de pautar esse tema, né? É um tema muito sensível, um tema muito delicado, muito urgente e, infelizmente, ainda muito pouco falado. Pois né? é, muito. Por isso pouco estamos falado. aqui. E você tem um projeto, certo? Sim, eu tenho um projeto. Como o projeto Infância e Essência nasceu e como atua na prevenção e proteção das crianças e dos adolescentes? O projeto nasceu do encontro de duas experiências muito profundas que eu vivenciei. Então, foi uma experiência de vida minha, né? Um abuso na infância, que ficou guardadinho aqui por muitos anos, e a maternidade, que chegou para mim trazendo toda essa confusão emocional que estava aqui dentro, né? Ela veio à tona, ela chegou à superfície com a maternidade, e a maternidade também me deu a oportunidade de conviver com a infância.
de enxergar, né, com olhos de realmente ver aqueles dois seres humanos que estavam ali, aquelas duas miniaturas. Então, eu acompanhei muito de perto o desenvolvimento das minhas crianças. Hoje eu tenho um adolescente de 14 e um menininho de 8 anos. Então, eu convivi com a infância e eu consegui, nesse movimento de me encontrar, de me conhecer, de entender o que aconteceu comigo, de colocar as minhas emoções, os meus sentimentos em ordem, nesse processo de conviver com as minhas crianças, de compreendê-los, de entendê-los e de buscar conhecimento sobre comportamento humano, sobre relacionamento, nesse contexto todo de unir o abuso com a infância, nasceu o projeto chamado Infância e Essência. Olha que lindo, gente. E a gente tem um slogan que é proteger para florescer. E por que é que a gente protege a infância? Porque é na infância que são plantadas as sementes, né? Elas podem ser boas e darão frutos bons para a vida. E sementes ruins darão frutos amargos, negativos para a vida. E a gente só percebe isso quando? No decorrer, decorrer. né? Então, se a gente não cuida da infância, a gente colhe frutos bons ou ruins no futuro. Uhum. E a gente cuida e protege da essência, porque conhecendo esse ser humano, o que ele tem de único, o que ele tem do que o Criador colocou nele, assim, eu brinco que o que veio de fábrica nele, quando a gente adulto olha para aquela criança e consegue identificar, isso veio de fábrica dessa criança. Sim. Eu preciso potencializar. E o que não veio de fábrica? A gente vai ajudando, guiando para que ele desenvolva o que não veio naturalmente nele. Mas a gente não tira daquela criança o que é nato dela, né? Uhum. Mesmo que seja desafiador para o adulto. Muitas vezes né? A gente pega uma criança com um perfil mais dominante, mais colérica. É extremamente desafiador Sim. para nós, como pais, enxergar aquela criança e respeitar e cuidar para que ele seja um líder no futuro. Que com empatia, que enxergue o outro e tal. Mas se a gente tira isso dessa criança no começo, aqui na raiz da vida, porque a gente não conseguiu lidar com o que ele traz pra gente, a gente deixa de oferecer para toda a sociedade, para o mundo, o que Deus colocou nele, né? E assim com todos os outros temperamentos, com todos os outros perfis. Por isso que a gente fala de cuidar da infância e da essência. E no projeto, como é que a gente cuida da infância e da essência? A gente cuida por meio do paz. Tem alguma coisa estranha nesse paz? Tem É, com sim, é S? com essa. É com S. Sim. Porque é um acrônimo da expressão prevenção contra o abuso sexual infantil. Uhum. Porque entendemos, gente, que o abuso ele fere a nossa sexualidade. E ferir a sexualidade, eu coloco aqui, para ficar bem fácil de entender, a sexualidade é muito além do que a gente entende normalmente como simplesmente o prazer sexual, né? A gente limita isso, coloca isso dentro de uma bolha como se a gente fosse só isso. Uhum. Mas sexualidade é muito mais amplo. Sexualidade é a própria base que estrutura o ser humano. Então, tudo que diz respeito a prazer, não a prazer simplesmente sexual, a prazer na vida, o Na que você vida. gosta de fazer, o que você gosta de comer, o que você gosta de sentir, o olfato, o cheiro, as sensações, tudo diz respeito à sua sexualidade, tudo é expressão da sua sexualidade. E quando o abuso chega, ele fere a sexualidade. Então, a gente tem aqui, ó, sexualidade é a nossa base, é a nossa raiz. É a raiz do quê? É a raiz da nossa identidade. Uhum. Se a gente tem uma sexualidade ferida, deturpada, a nossa identidade, o que a gente entende de nós mesmos, as nossas próprias preferências vão ser contaminadas ou contagiadas, né? Quando a gente tem uma sexualidade bem Uhum. construída, nós temos uma identidade forte, uma identidade segura. E a partir da nossa identidade, nós vamos construindo quem nós somos, os nossos papéis que nós desempenhamos na sociedade. Então, o que é a Letícia profissional? Ela é construída com base na identidade dela. O que é a Letícia, a amiga? Diz respeito à minha Uhum. identidade. Como é que eu atuo como esposa? Como filha? Como mãe? Todos os papéis que nós desempenhamos na sociedade estão baseados no que nós acreditamos de nós mesmos. Uhum. E o que nós acreditamos de nós mesmos está baseado na nossa sexualidade. Então, quando nós temos uma sexualidade ferida,
nós contaminamos todos os nossos papéis e tudo o que a gente faz na vida, né? E o projeto, ele faz isso na prática, cuidando, deixa eu só tirar aqui. Só deixa eu dar um adendo, então. Lógico. Eu acho assim, a gente sempre tem aquela questão de dizer, eh, mãe não tem manual de instrução. A gente nunca sabe como educar os filhos, porque não tem manual de instrução. Gente, isso é um passo para se ter um grande manual de instrução, porque proteger não é só cuidar para não machucar, não é só cuidar para não quebrar o dente, ou só deixar bonitinho, arrumadinho e deixar o seu filho numa caixinha fechada. Proteger é principalmente trabalhar a sexualidade dele quando criança. Exatamente, né? E hoje não falta informação, viu, Dirce? Hoje a gente tem muita Muita informação. informação diferente da minha época, Diferente quem da imagina? nossa época, né? por isso Então, que eu estou Nossa. dizendo. Quando a gente fala não vem manual, não vem com manual assim explícito. Mas hoje em dia tem bastante informação disponível, viu, meninas? Quando a gente fala que não vem com manual, realmente não vem. Mas a gente pode intencionalmente se preparar para isso, né? Como Uhum. pais, cuidando especialmente do afeto na infância. Porque o afeto realmente é a base da sexualidade infantil. E o projeto Infância e Essência, ele atua na prática como, né? Já explicamos como é que funciona. E na prática, o que nós fazemos? Nós fazemos oficinas lúdicas e brincantes com as crianças, adequada para cada faixa etária, onde nós ensinamos para as crianças sobre as partes do corpo, sobre as partes íntimas, como são os toques que podem acontecer nas suas partes íntimas, quem é que pode tocar e como deve ser esse toque na parte Uhum. íntima. Nós ensinamos elas a reconhecer e nomear as suas emoções, porque são as emoções As que vão emoções, né? balizar essa questão do toque. A gente não fala só do toque na parte íntima, a gente fala do toque no corpo inteiro. Sim. Porque o corpo todo é a nossa caixinha de lápis Com de cor, certeza. né? Então, um toque no seu cabelo pode ser desrespeitoso. Então, o que você vai entender de o que você está sentindo com aquele toque vai balizar se você vai aceitar esse toque ou não. Então, a Uhum. gente traz isso nas oficinas, trazemos a questão do que é um toque bom e o que é um toque ruim, o que é um segredo bom, uma surpresa que a gente pode guardar, né? Que tem tempo para acabar, o que você está sentindo com aquilo ali, e o que é um segredo que não deve Não, acontecer, que não isso pode é ser muito guardado. importante. E trazemos também, principalmente, um passo a passo para elas. O que você deve fazer se um toque ruim acontecer? Então, a criança já sai dali com um manualzinho de instrução, Manualzinho, né? entendeu? O que eu faço? Nós adultos, quando a gente se sente invadida, a gente não fica meio Sim. paralisado, travado, mas será que é isso mesmo que está acontecendo, né? Imagina uma E criança, a gente que é adulto questiona, né? Pô, será que a será que eu gente entendi mesmo errado? pensando, né? Né? Então, uma criança, se ela não tem essa informação prévia, ela vai se deixar entregar, né? Uhum. Então, ela já sai dali da oficina com esse passo a passo. O que fazer se isso acontecer? E com os adolescentes, a gente já traz uma proposta mais adequada. É uma roda de conversa, onde a gente fala sobre autoestima, sobre respeito, sobre consentimento, sobre privacidade, sobre os riscos da internet. Então, é uma conversa muito mais adequada para a faixa etária deles. E para os pais, profissionais e voluntários da infância, o que a gente faz? A gente faz processos de capacitação, com palestras, com workshops, onde a gente traz a importância da prevenção, o que o adulto faz para prevenir, o que o adulto faz para identificar se realmente está acontecendo e, se aconteceu, o que eu faço agora como adulto para proteger agora essa vida que Uhum. passou por essa experiência, né? Então, é por meio disso que a gente age, Muito trazendo legal. informação prática para as Muito crianças bom. e Muito para bom, toda a porque é no sociedade. todo, não é só a criança, não é só o adolescente, é a capacitação da pessoa, do adulto. Acho muito legal. Sim, Então, em relação à capacitação, Bel, antes de irmos na próxima pergunta, quero falar para vocês da formação. Gente, juro que eu ia guardar isso só para mim, mas agora eu vou passar para todo mundo saber. Você acredita que consultoria é somente para grandes empresas? Pois a formação é uma consultoria focada em gestão de escolas e instituições. Aproveitando, você já ouviu falar em instrumentos de gestão? Elas são ferramentas que ajudam as escolas a planejar, acompanhar e melhorar resultados. Quer um exemplo? Indicadores de desempenho. Com os instrumentos certos, a gestão pedagógica ganha clareza, foco e eficiência. Fale com a formação, acesse @pedagógica formação.
E, Muito bem. Letícia, a gente estava falando sobre as informações, né? Que estão, hoje em dia a gente tem bastante informação. Mas, apesar das informações estarem muito disponíveis hoje, a gente sabe que ainda existe muito desconhecimento sobre esse assunto. Esclarece para a gente o que realmente é considerado abuso sexual infantil e qual o cenário real desse problema no Brasil hoje. Gente, isso é muito importante, fiquem atentos, porque, olha, vem informação de valor, hein? É, realmente, né? Parece um conhecimento geral, né? Parece que realmente é muito. Ainda está muito subjetivo isso. A gente tem. Vou explicar de forma bem prática para ficar bem fácil de entender, né? Então, o abuso sexual infantil acontece quando existe uma conjunção carnal, Hum. né? O ato sexual propriamente dito, aqui que vem o pulo, ó, ou qualquer ato libidinoso, qualquer ato em que o corpo da criança seja o objeto do prazer da outra pessoa ou de um terceiro. Então, não necessariamente é aquela pessoa que está induzindo a criança a fazer que está recebendo prazer. Ela pode estar induzindo a criança a fazer para o prazer de De outro. outro. Então, é qualquer conjunção carnal, o ato sexual, ou qualquer ato em que o corpo da criança seja um instrumento de prazer De de um terceiros. terceiro, Tá. né? Aquela pessoa mesmo que está praticando ou uma outra pessoa que está induzindo. Então, vocês vão perceber que não é necessário que tenha violência, que tenha ameaça. Isso pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, sem violência e sem ameaça. Pode acontecer com contato físico ou sem contato físico. Eu não preciso encostar na criança para que seja um abuso sexual. Quando a gente pensa na modalidade chamada exibicionismo, o terceiro sente prazer em que a criança simplesmente o assista fazendo atos de cunho sexual, né? Se masturbando, se despindo, né? E a criança assistindo. O Uhum. contrário também acontece, chamado voyeurismo, Uhum. quando ele não toca na criança, mas ele assiste a criança, nem necessariamente fazendo atos sexuais, mas ele pode assistir a criança tomando banho, né? Se despindo. Temos relatos de pessoas que têm fobia social porque sabiam que estava sendo assistida enquanto tomava banho. Então é muito sutil isso daí, né? A gente precisa sair dessa bolha de achar que precisa do toque, Do que ato em precisa do si. ato em si, né? Aham. Da relação sexual. Isso não acontece, em grande parte das vezes não acontece, né? Mas é tão sutil que a gente às vezes desqualifica que significa um abuso, mas na verdade é. E quando a gente fala da realidade do Brasil, a gente entende que o que acontece com a gente é um recorte do mundo, né? Sim, acontece com mais intensidade nos países de mais vulnerabilidade social, sim, Uhum. mas a gente não pode esquecer que isso acontece em qualquer classe social. Quando a gente pensa em dados, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu agora esse ano com dados de 2024, ele traz dados de que aproximadamente 67 mil crianças foram abusadas. Meu Deus. 67 mil. Prestem Isso, atenção, isso que tem consciência. que E as que tem não contam. notificação, mas a gente sabe que, sabe Exatamente. quantos por cento significa isso? 10% da realidade total. Então, significa que aproximadamente 670 mil crianças apenas no Brasil e apenas em 2024 foram abusadas sexualmente. É É um um número número alarmante. absurdo quando a gente pensa nisso na prática. É aproximadamente uma criança por minuto. É isso fora É uma o criança que por você não minuto. sabe, né? Só para Sim. eu de formação sou pedagoga, fui coordenadora de escola de uma escola estadual e peguei muitos casos assim e que as crianças não contavam e os pais não aceitavam. Então não são relatados, não é verdade? Estão dentro Tem desses muita coisa 90% que não que são não são relatados. relatados. Exatamente. É uma realidade bem triste. E é urgente e é por isso que a gente precisa trabalhar, Essa né? Para informação que a informação é muito, chegue assim, primeiro nas né? crianças. Uma criança por minuto, você Uma comenta. criança por minuto. Pensa que nesse Gente, intervalo que a gente vai estar aqui, quantas crianças estarão sendo abusadas nesse intervalo? É bem sério. E É por isso muito que a gente sério. precisa trazer esse assunto à com tona com mais certeza, frequência, precisa entendeu? demais. O abuso sexual infantil, Letícia, pode deixar marcas profundas. Isso Sim. é claro. Quais são as consequências mais significativas a longo prazo na vida de uma criança e de um adolescente que passa por essa experiência? Muito bom, Além da Dirce. identidade, né, Sim, da toda essa postura, toda a questão. questão. Sim.
A gente precisa primeiro ter em mente, quando a gente fala em consequência, nós precisamos entender esse ser humano como único e que ele vai trazer para a vida dele alguma coisa única, né? Não necessariamente diz respeito à gravidade do que aconteceu, né? Às vezes um olhar vai afetá-lo emocionalmente tanto quanto uma penetração, né? Às vezes um toque desrespeitoso, né, no pescoço, né, um assédio vai trazer sequelas profundas como alguma coisa que a gente imagina que poderia ter sido grave. Mas não, aí a gente pensa assim, nós, né, de forma neutra. Nossa, mas foi só isso que aconteceu e você está vivendo tudo isso? Né? Isso que a gente precisa ter muito em mente, porque trauma é uma coisa que a gente não explica. Quem está de Uhum. fora não Quem está de Vai sabe. fora, entender. a Hum. sutileza da consequência é única. Então, quando a gente pensa num ser humano, a gente olha para ele, para a história dele com muito respeito. Então, falando em consequências, a gente tem consequências físicas, que são as que a gente consegue enxergar, geralmente as que aconteceram com um toque físico, né? Uhum. Então, nós temos os hematomas, nós temos as infecções, né, sexuais, as doenças, na verdade, infecções sexualmente transmissíveis, as infecções de urina que estão ali com frequência, alterações no sono, alterações na No humor, né? alimentação, no humor. Gente, até a alfabetização é retardada. Sim, aí a gente entra nas consequências emocionais e psicológicas, né? Aí nós temos transtornos de atenção, os déficits de atenção, né? Exatamente. Temos as depressões e as ansiedades, os transtornos de estresse pós-traumáticos. Nós temos autoestima Autoestima. abalada, né? Com a autoestima abalada, esse ser humano se vulnerabiliza em Em todas todas as as relações, né? relações da vida, né? Então, ela se submete a relações tóxicas. Às vezes, ela tem aversão por sexo da pessoa que o agrediu, que abusou, né? E às vezes acontece o contrário, olha como é interessante. Às vezes a pessoa fica presa, dependente emocionalmente daquela pessoa, porque às vezes não Não enxerga enxerga. que aquilo foi um abuso. É, muitas das vezes é a única pessoa, quando a gente pensa na infância, que dá afeto para essa criança. Olha como isso E às é vezes ocorre sutil. ali dentro do próprio lar, né? Por isso Na As que quando pessoas, maioria das a vezes. maioria das vezes, dentro do próprio lar, o vizinho, o parente mais próximo. E daí, para você, eu acho que é na cabecinha dela sair dessa, né? Como a criança Sim, vai entender todo aquele cenário? por é isso que eu falei aqui a questão da proteção. A falta de proteção afetiva é afetiva, muito mais importante do que a proteção física física, ali, de ficar, ai, vai quebrar o dente, vai machucar a cabeça. Antes de pôr capacete para andar de bicicleta, cuide do do emocional da coração, sua né? filha, do seu filho, né? Exatamente. Então, nós temos essas questões, a questão da autoestima, os déficits de atenção, o próprio quando chega num estágio mais avançado, comportamentos autodestrutivos, né? Uhum. Automutilação, ideação suicida. É bem grave, gente, e a gente É. precisa sempre considerar que pode ser um abuso, né? Não digo necessariamente que a gente tem que ter um checklist de todas essas consequências e que isso vai acontecer de imediato, né? Cada pessoa tem seu tempo, o cérebro muitas vezes protege com o que a gente chama de amnésia dissociativa, Uhum. às vezes muito para longe que vai se entender que isso aconteceu, como foi o meu caso, né? Na adultidade que eu fui entender que realmente foi um abuso Uhum. e das sequelas que isso trouxe para minha vida. Então, a gente não pode ignorar, mas sabendo da seriedade das consequências, a gente precisa focar na prevenção. Porque prevenir é assim, infinitamente menos custoso do que tratar de um abuso, Com né? certeza. Exatamente. Só um minutinho, que isso aqui eu preciso levar para as minhas meninas do podcast. Há vínculos que não se veem, mas pesam. O divórcio energético é o corte sutil que devolve leveza, clareza e poder pessoal. Uma experiência exclusiva para quem busca viver com energia limpa e presença plena. Porque liberdade não é apenas a ausência de correntes, é a arte de existir sem amarras. Fale com Eliane Oliveira, terapeuta, e acesse @LEL Terapias. Letícia, diante disso que você apresentou aqui para gente, da gravidade, das consequências geradas na vida em função desse abuso, por que muitos casos não chegam a ser denunciados? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o ciclo do abuso, né?
Quando a gente pensa num predador de poder, que é aquele Uhum. que age com violência, isso não acontece com muita frequência, né? Se aconteceu com violência, é muito mais fácil da criança relatar e de se perceber que aconteceu algo errado Certo. e de chegar ao conhecimento das autoridades. Mas a grande maioria, né? Mais de 90% dos casos acontece por alguém conhecido, que a Uhum. gente chama de predador de persuasão. Então, o predador de persuasão é aquela pessoa conhecida, é de confiança da família, ele é agradável, ele é brincalhão, ele é gentil, ele oferece presentes, né? É Generoso. generoso, dá Brinca, né? atenção, brinca. É a pessoa que, na maioria das vezes, está acima de qualquer suspeita. Uhum. Então, quando isso acontece, a criança provavelmente já está envolvida emocionalmente ali. Ela gosta de estar com aquela pessoa. E o fato de gostar, de sentir prazer, não necessariamente um prazer sexual, né? Que a gente entende que a criança não tem hormônios sexuais Uhum. suficientes para sentir prazeres sensoriais de orgasmo e sexual, mas a criança tem sensações no corpo, né? Às vezes o toque daquele carinho é gostoso para ela, né? Ela gosta de estar ali perto, ela se sente amada, ela se sente pertencente, ela se sente cuidada. E esse ciclo faz com que ela sinta culpa, Tá. né? Culpa porque ela está sentindo aquilo. Culpa porque ela gostou. Culpa Uhum. porque ela, às vezes, voltou, né? Às vezes porque ela quer estar perto, porque ela não recusou. E a culpa traz uma coisa chamada vergonha. Certo. Vergonha porque ela está vivendo aquele ciclo, porque às vezes ela prefere estar ali. Uhum. E nesse intervalo entra aqui o discurso do abusador com ameaças, né? Introduzindo um outro fator chamado medo. O medo dela não ser acreditada por um adulto, né? Medo dela apanhar se ela contar, principalmente se a criança vive num ambiente autoritário, na Autoritário, família, né? violento, né? Quantas pessoas a gente tem relato e fala assim: ah, tia, se eu contar que eu faço. Se eu já apanho porque eu derrubei um copo, se eu Imagina se contar eu que eu faço contar isso com um tio, exatamente. a minha mãe vai me bater, o meu pai vai me bater, né? Tem medo de perder a estrutura financeira da família, o sustento, porque às Sim. vezes o próprio abusador é o pai, se ele for preso, quem sustenta a família? Medo da mãe apanhar, medo disso acontecer com outros irmãos, porque ele traz essa ameaça, né? Se você contar, eu faço isso com a sua irmã, né? Medo de perder o animal de estimação. Tem abusador que ameaça de matar o animal de estimação, né? Eles são extremamente, assim, criativos e dissimulados. E a criança é muito ingênua, né? Ela recebe Sim. tudo isso com muita facilidade, é um solo que está ali aberto. Então, com todo esse ciclo, vamos lá, do medo, da culpa, né? Da vergonha, do medo, ela vive insegura e permanece em silêncio. E quando Fora, ela consegue, pode fora continuar também, Letícia, eu tô aqui, você está pensando. falando, eu estou, né, pensando na realidade dos meus alunos que eu tive, que passei por isso, vi pessoal passando por isso. A questão da estrutura familiar nossa, onde pai, mãe, filho dormem todos no mesmo quarto. Muitas famílias vivem essa Muitas realidade. famílias vivem essa realidade e a criança, ao ver aquilo, ver o ato, porque Sim, queira ou não acaba vendo, acaba dizendo por quê? Meu pai e minha mãe podem, eu também. normaliza, Então né? acaba normalizando, né? Sim. Eu tive alunos que davam esse relato e crescem depois justamente com esse medo ou com essa insatisfação, porque nunca vão conseguir ter muitas mulheres não conseguem ter o seu orgasmo, etc e tal, Estão voltada presas, né? a esse medo de que minha mãe fazia do meu lado, escondido. E às vezes não entende, né? Quando é N- criança, ela não entende o que está acontecendo ali, né? Às vezes pensa num ato sexual mesmo, que a mãe está sofrendo, né? Que aquilo não é prazeroso, é exatamente, muito é isso. prejudicial fazer uma relação sexual com uma criança no mesmo ambiente, gente. Uhum. Tem que prestar atenção. E quando a gente pensa ali na questão da subnotificação, né? Então a criança ela precisa romper com tudo isso para conseguir trazer isso para um adulto. Aí ela chega num adulto e confessa, né? Confessa, não conta o que aconteceu. Ela precisa encontrar um adulto disponível, precisa encontrar um adulto que acredite nela, Ah, na versão é dela, verdade. né?
acredite e saiba o que fazer, né? Saiba e tenha Eu acho que o mais coragem de importante é fazer. isso, a coragem e saber o que Saber fazer. o que fazer. Porque a gente já vive. Se aquilo aconteceu no meio familiar, é o constrangimento de levar isso a público, de Uhum. expor a família, de passar por um processo penal que é extremamente doloroso, né? As nossas instituições, a gente conhece como é que funciona. Então, é muito difícil de que isso chegue realmente ao conhecimento da autoridade, né? E, gente, se não chega no conhecimento da autoridade, a gente vive com dados subnotificados, as autoridades não têm justificativa para agir de forma mais intensa, né? Eu tenho esses números, eu vou agir publicamente de acordo com isso, eu vou trazer prevenção para esses números. Eles sabem o que acontece mais, lógico, mas eles não têm justificativa para fazer mais, Uhum. entende? Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais as famílias são alertadas, mais vão tomar coragem de realmente se Menos posicionar. tragédias vamos ter. Gente, a gente está construindo infância. É. Infância é o que esse ser humano vai se tornar, é a sociedade que a gente vai ter. Sim, Então, se a gente não pensar nisso agora, né, a gente vai cuidar só das sequelas, das É consequências, né? verdade. Como adultos, quais sinais podemos observar nas crianças que nos levem a considerar que algo deve ser investigado? Quando a gente fala de abuso, né? Exatamente. Na verdade, assim, Quais são os sinais? criança é comportamento. O ser humano, na verdade, né? Nós somos a expressão do que nós vivenciamos. Leiliane Rocha, que é a nossa mentora na causa da infância, ela fala assim, ó, a criança sempre nos conta que está sendo abusada, mas ela usa a palavra como último recurso, né? Então, precisamos ter um adulto ali atento para enxergar mudanças de comportamento nessa criança. Se aconteceu alguma coisa física que a gente consegue perceber, ali são sinais físicos, é mais fácil, né? De identificar que aconteceu. Mas na grande maioria das vezes não acontece dessa forma. Então nós precisamos estar atentos a enxergar essa criança com olhos de ver. Então, mudança de comportamento é assim. Se eu pudesse resumir tudo, vamos falar. A criança era uma criança mais comunicativa e está mais calada. Era uma criança calma e está agressiva, arredia, né, irritadiça. A gente considera sempre que pode ser um abuso. É uma criança que diminuiu as notas escolares, né? A atenção pode ser abuso. É uma criança que aumentou as notas, que a gente nunca presta atenção nisso. Se a criança teve uma melhora intensa, pode ser abuso. ela tá focando em alguma coisa para ela esquecer, vai. Exatamente. E ela vê ali na escola um ambiente de proteção. Sim. Ali ela consegue respirar, ali ela consegue viver, ali ela consegue estar em paz. Então, ela quer estar ali. Então, ela se dedica nesse momento ali, nessa vertente da vida, para esquecer e para estar protegida, né? Então, a gente precisa olhar com olhos de ver mudanças de comportamento. Lógico, questões físicas, a gente vai estar atento. Mas a questão daquela criança que está mudando a forma de se vestir, né? E colocando roupas que normalmente não colocava. Então, roupas muito folgadas, muito desajeitadas, parou de se arrumar. Ela talvez esteja querendo não estar atraente para ninguém, né? Tá. Adolescente se esconde muito na Na blusa. vestimenta, no No capuz, né? capuz, Aquele calor enorme, a exatamente. pessoa tá de Exatamente. capuz, tá de blusa. E, ao mesmo tempo, uma criança com comportamento hipersexualizado, né? Que tem comportamentos que não correspondem à idade dela. Então, idade. tudo bem que hoje, gente, a internet veio para, Tá. assim, ser fatal com a nossa infância em relação a isso, né? Ela traz conteúdo, mas que a criança não deveria assistir. Se ela Uhum. não tem uma averiguação dos pais, e na maioria das vezes não acontece, até a gente que é muito focado nisso, muitas vezes passa, né? Aham. Porque as próprias músicas que estão nas propagandas já são Já são sensualizadas. Desenhos, gente, desenhos Desenhos, infantis. exatamente. Então, se a criança. Mas a gente precisa estar com esse olhar atento, né? Seja para interferir, esse conteúdo não deveria estar sendo assistido, e se não é o caso dessa criança, por que é que a minha criança está brincando desse jeito, né? Por que é que ela está falando desse jeito? Por que é que ela está tocando, né? Quantos relatos a gente tem de crianças que tentaram reproduzir, crianças pequenas, 2, 3 anos, tentaram reproduzir na mãe o que aconteceu com ela, né? Então, todo esse comportamento, mudança de comportamento, a gente fica atento. Porque sinal a gente consegue perceber, sintoma é a criança que traz pra gente. Mas se a gente estiver atento e conectado, é muito mais fácil de se perceber que tem alguma coisa de errado, né? E trazendo sempre essa frase como baliza pra gente. Pode ser
e pode não ser um abuso. Mas e se for um abuso, né? O que Então a gente fazer? sempre considera o abuso como uma opção, né? Pode ser qualquer outro tipo de violência? Pode, muito Pode. provavelmente, porque se a criança mudou de comportamento, ela é consequência do que ela está vivendo. Mas nós, como pais, como profissionais, como professores, como médicos, pediatras, tal, precisamos estar atentos, incluir o abuso como possibilidade, né? Uhum. Nunca descartar, Muito legal. entendeu? E aqui, Letícia, falando disso tudo, né, que a gente tem aí, a gente sabe que, em resumo, gente, a responsabilidade é do adulto. Sim. A responsabilidade é do adulto que tem a guarda daquela criança, né? Mas, gente, sabe quando você vai guardar roupa e acha que tá tudo no lugar, Letícia? Sabe quando você vai estar lá em casa, de boa, bom, vou arrumar minhas coisas, né? Até que a gente abre uma gaveta e tem roupa furada, rasgada, que não serve mais e tá ali, né? É estranho, né? Quando a gente vê, pô, por que que eu tô com isso na gaveta, né? Na psicoterapia, como abordagem junguiana, como a psicóloga Fabiana Carvalho oferece, é como se abríssemos também as gavetas internas da nossa alma. Muitas vezes aquilo que parecia estar bem guardado aparece como dor antiga, inseguranças, padrões repetidos. E quando trazemos luz com cuidado, acolhimento e autoconhecimento, algo incrível acontece, a libertação. Se você está pronta para organizar suas gavetas internas, desapegar do que não serve mais para você e se reconectar com o que você realmente é, venha conhecer esse processo. Você pode se surpreender com o alívio, a clareza e a liberdade que surgem. Acesse @psicóloga Fabiana C. Muito bom. Letícia, se uma criança, seja um filho, um neto, um aluno, um sobrinho, decide contar que sofreu um abuso, qual é a melhor forma de um adulto reagir nesse momento? Muito importante, Bel. É assim, para a criança trazer isso, ela já teve que romper com tudo aquilo que a gente Sim. conversou, né? Então, culpa, vergonha, medo, insegurança. Esse é o momento dela encontrar um adulto preparado, Tá. né? E pode ser com qualquer pessoa. Ela não vai procurar um especialista em sexualidade para falar isso, ela vai procurar alguém em quem ela confia Confie. para trazer esse relato. Então, esse é um momento muito importante, porque a reação desse adulto nesse primeiro relato dessa criança pode balizar completamente como é que vai ser o tratamento de cura dela, né? Inclusive, como é que esse trauma vai ser introduzido na vida dela. Então, se você pega um adulto que não está preparado, ele pode causar mais danos emocionais do que o próprio abuso em si, né? Então, a gente precisa entender que esse primeiro relato, ele não tem poder de prova no processo penal, Tá. né? Então, leveza, pessoal, né? Não tem poder de prova. Você não está desesperada, ai, meu Deus do céu. Mas, importante, quanto mais informações a gente tiver neste momento, menos a criança vai precisar repetir isso futuramente. Então, mas sabe o que que eu vejo muito acontecer, né? Não tenho nem um terço da sua experiência, porém eu vejo assim, que quando tem um relato de um abuso sexual, que foi o pai, foi o tio, foi o primo, foi o vizinho, as pessoas e a sociedade se preocupam em cima da pessoa que cometeu o crime, vamos dizer assim. E a E a criança criança fica fica para abandonada, trás. né? Ela fica ali sofrendo, ou, ela vai para a psicóloga, vai, mas eu não vejo. Acho que a atenção tinha que ser voltada toda para proteção daquela criança. Vamos trabalhar com ela e Vamos ver, cuidar dela, né? né? O cara cometeu um crime, ou a mulher, porque também existe abuso sexual Sim. feminino, mas a sociedade só se volta para aquilo. E depois ninguém mais fala de como ficou a criança. Sim. Não, por isso que esse momento é extremamente importante. Esse momento, que é o que a gente chama de escuta especializada, nada mais é do que um momento especial para aquela criança. A gente não precisa de um profissional para isso, né? Quem recebeu é o momento de você olhar para ela e tratar de cuidados emocionais, né? Proteção social e cuidados emocionais. Este é o momento. É o momento dela ter certeza de que ela não teve culpa, de que você acredita nela. Então, a gente, nesse momento, precisa deixar claro para ela: eu acredito em você. Putz, é a Por primeira mais, palavra, por mais assim, fantástica. por mais que você esteja duvidando. Tá. Porque às vezes a gente vai pensar, isso é muito fantasioso, vamos mas dizer. será que ela não está imaginando mesmo? Será que Aham. essa foi a Será intenção dele? possível? Será ele é Essa tão brincalhão pessoa? mesmo, né? Então, por mais que você esteja pensando nisso, nunca transpareça isso. Cuidado com as suas reações. Cuidado, né, com a expressão de nojo, de susto.
Porque a criança, ela está naquela fase de desejabilidade social. Então, ela vai fazer algo ali, ela vai contar algo que se ela perceber que ela está desagradando, ela vai se fechar. retrair ou ela vai negar, né? Uhum. Eu vou se retratar futuramente. Então, a gente cuida das nossas expressões, a gente deixa claro para ela que nós acreditamos nela, parabenize pela coragem dela ter tido de trazer para a gente a informação e nunca prometer segredo. Porque a criança às vezes traz essa barganha, né? Eu só te conto se você prometer que não vai contar para ninguém. Porque ela se sente presa naquilo, né? Ela quer se soltar, mas ela tá Se você promete segredo, você está agindo como abusador. E você não pode prometer algo que você não vai cumprir, porque você não protege uma criança sozinha, né? A gente precisa de toda uma rede de proteção, de garantias de direito para que essa criança esteja protegida. Então a gente fala para ela: eu não posso te prometer segredo se eu não sei o que você vai me trazer. Muito provavelmente eu preciso de ajuda para poder te ajudar, mas eu estou aqui disponível para te ajudar, né? Estou aqui com vontade de te ajudar. Estou aqui, sinta-se à vontade, né? A gente não deve obrigar a criança a falar. Se ela não quiser continuar, a gente respeita, mas a gente vai conduzindo esse procedimento aqui, que como adultos a gente vai tentar entender como uma entrevista. Assim, né? Na técnica de uma entrevista. Eu vou deixar que ela fale, mas eu vou conduzindo para conseguir informações Sim. essenciais. Então, se a gente conseguir, é muito importante isso. Quem foi? A gente não fala, foi fulano, nunca com perguntas fechadas. E nunca A com o gente dedo nunca, também apontando. nunca sugere, nunca sugestiona, nunca Tá. sugere, né? A gente vai sempre fazer perguntas abertas. Me conte tudo o que aconteceu, tudo que você se lembra sobre isso. Onde você estava? Como aconteceu? Com quem aconteceu? A gente vai balizando, tá vendo? A gente não tá Vai introduzindo pegando um pedaço aqui informações. e vai montando o quebra-cabeça. Exatamente, porque quanto mais informações a gente tem, menos ela vai precisar repetir. Tá. E se ela repete menos, gente, olha como isso é extremamente importante, as pessoas não prestam atenção nisso. Acontece duas coisas aqui. Uma coisa chamada revitimização. Toda vez que ela fala sobre esse assunto, a ferida é aberta novamente. Então, se ela precisa contar para a professora, aí a professora vai lá, chama ela para contar de novo para a diretora. Aí a diretora vai lá, chama o conselheiro tutelar escuta de novo essa menina, ou esse menino. Aí eles vão na delegacia, conta de novo pro delegado. Vai depois da perícia médica, conta de novo pro médico legista. Quantas vezes... Olha aqui, gente. Quantas vezes ela teve que falar sobre isso e ir tocando de novo nessa ferida, uma ferida que talvez... Isso não é rápido, né? Quantos meses isso foi acontecendo? Eu sei. Vai se tratando, ela tá até melhor nesse momento. Tá fazendo terapia, tal, né? Ela fala de novo, a ferida abre de novo. Então, gente, se você faz uma escuta especializada bem feita nesse começo, ela não vai precisar ficar repetindo isso com tanta frequência. E outra coisa importante também, a gente não tem a memória dela manipulada. Então, quantas vezes ela precisar contar, dependendo das reações, é o que ela vai mexer na memória dela para agradar o adulto, ou até mesmo porque ela esqueceu mesmo. Ou porque alguém comentou e ela acreditou naquilo. Mas será que não foi daquele jeito mesmo? Eu tô porque pensando ela que lembrou não. de detalhes que não tinha lembrado antes também. Também Tem sim. todo esse lado. Tem todo esse contexto. Mas quanto mais ela conversa, fala sobre isso em momentos futuros, a memória dela vai sendo mexida. E ela pode passar a introduzir fatos que não aconteceram. Que isso é extremamente perigoso dentro de um processo penal. Quando a gente chega na fase realmente do depoimento especial, que é a prova técnica em processo penal, para garantir a condenação desse indivíduo, se ela traz fatos que não aconteceram, ela pode desestruturar toda a prova. E tudo vai, né? A condenação pode ser anulada por causa disso, né? Então, esse momento, nunca analisem, peçam para analisar a criança. Deixa eu ver, né? Analisar a parte do corpo dela, né? Deixa eu ver onde é que aconteceu, né? Se você não é o pai, a mãe dessa criança, né? Se é um terceiro, se é um voluntário, se é uma professora, né? Se é uma avó, lá. Agora, também não peça para que ela perdoe o abusador naquele momento, né? Quantas pessoas, especialmente as pessoas mais tradicionais, os cristãos, a gente vive muito preso nisso. A gente sabe o quanto é importante realmente para esse ser humano perdoar, né? Se libertar disso faz bem para ela, né?
Mas deixar eu acho isso que ela não tem passar. capacidade de entender isso nesse momento, Nesse né? momento não tem, né? E até mesmo é o tempo dela, Uhum. né? Não, a gente não pode minimizar, né? Não, desculpa o tio, ele É. fez sem querer. Nada disso, né? A gente acredita e acolhe. A gente também cuida dela nesse momento em relação a isso e nunca confronta a criança com o abusador. Nunca coloque ele na frente um do outro ali, porque ela não tem condições de sustentar a palavra dela, né? Sim, claro. Mesmo porque a gente educou essa criança, a nossa sociedade educou a criança para se submeter à vontade do adulto, né? Então ela não consegue sustentar a palavra dela, ela não Uhum. consegue falar um não, né? Quanto mais ser confrontada por ele em relação a isso. Então é deixar claro para ela não teve culpa, ela foi corajosa porque ela trouxe essa informação. Nós estamos aqui para ajudar, nós não podemos prometer segredo e realmente fazer o encaminhamento correto, né, gente? Colocar isso à frente, porque se a informação não chega para as autoridades, você vai ter que proteger essa criança sozinha. Você consegue? Não consegue, né? É custoso, realmente, é muito. Gostoso. Mas esse primeiro papo com a criança vai balizar completamente como é que vai ser o tratamento de cura dela daqui para frente, né? Perfeito. Letícia, a gente tem um quadro aqui chamado Entre Risos e Vivências, onde a gente lê um texto, né? Para deixar o clima mais leve. Então, eu vou ler o texto para vocês agora. Quando você pensa em desistir, lembre-se o que te fez começar. Lembre-se dos momentos difíceis aos quais achava que nunca passariam, mas que passaram. Lembre-se do quanto você evoluiu e o quanto ainda pode evoluir. Esse é apenas o começo de uma caminhada toda que você tem pela frente. O caminho não é fácil, mas vale a pena. @Rosas Deixadas. Olha, que bacana. Nossa, gente, eu tô aqui extasiada com toda a informação que você nos passou. De colocar principalmente que eu vejo que a sociedade acredita que é abuso, quando se fala em abuso, ah, teve penetração, teve estupro, teve esse tipo de violência, né? Não, o abuso ele também pode ser sutil, ele pode ser só uma passada de mão no cabelo. Isso para mim ficou muito legal ter conversado com você hoje, tá? Que bom. Porque hoje Informação, né, tem disso. informação aqui que dentro do meu tico e teco aqui, ó, estão se Já batendo. vai se É. preparar. Letícia, conta pra gente sobre a história de quase do livro Não Me Toca Seu Boboca. Isso é um pequeno spoiler do que a gente faz nas oficinas com as crianças. Então, eu sempre trago o meu baú da proteção e a gente vai colocando ingredientes nele para que o baú nos entregue alguma coisa importante para as crianças aprenderem, né? Então, nós colocamos respeito, né, no baú. Nós colocamos sabedoria, Ai, a gente gente, que coloca bárbaro e a gente isso. vai dando para a criança experimentar. Tá. Elas amam, Amam. nossa. E eu pergunto assim: quem está precisando de mais verdade, gente, Olha né? que legal. Aí eles experimentam a verdade. Eu ponho a autoestima para eles cheirarem, né? Abro tal, né? Tem um cheirinho suave. A autoestima é gostosa, né? Como é que a gente se sente quando a gente tem autoestima? Quer cheirar autoestima, Dirce? Ai, que tudo, gente. Porque a gente quer trazer, dá Muito para Bel legal, sentir deixa o eu ver. cheirinho. A gente quer trazer para as Ai, crianças que uma tudo, que experiência com delícia, uma 5 ervinha sentidos doce. nas oficinas, né? Então tem a visão, tem o olfato, tem. E a gente coloca aqui também, ó, que ingrediente que a gente coloca no nosso baú da proteção? A coragem, né? Hoje eu não trouxe para vocês a coragem, mas eu coloco aqui para elas um compostozinho de mel com limão. Ai, que E aí eu pergunto para delícia. elas, foi gostoso de tomar coragem? Ah, no começo não, mas depois ficou, Olha, que né? legal. Porque a gente sente o amarguinho do limão e Sim, depois depois vem o o docinho do melzinho. mel. E aí a gente explica para elas, porque coragem é assim, é muito difícil da gente tomar, mas quando a gente consegue, ó, não arrepia? Arrepia Os mesmo. benefícios depois, a gente se sente tão bem, a gente se sente fortalecido para fazer o que precisa, enfim. E aí eu trago para elas uma história que o baú vai nos trazer, né? Dependendo da faixa etária. Para essa faixa etária, eu trouxe para gente a história do livro. Deixa eu pegar aqui o livro para vocês. Do livro Não Me Toca Seu Boboca, da Andrea Viviana Taubman. Ai, que legal. É uma história de quase, né? E ela fala assim. O nome dela é Rita, mas todos a chamam de Ritoca.
E ela tem uma história para nos contar. Foi algo que lhe aconteceu. Um pouco difícil de entender, mas ainda mais difícil de falar. Meses atrás, mudou-se para casa ao lado um cara engraçado, sempre muito gentil e sorridente, como ator de comercial de pasta de dente. Ai, gente, que demais. Vivia rondando o parquinho, querendo se aproximar da gente. Um dia esse tio veio falar comigo e também com meu amigo. Nos deu uns Robux super bacanas e é lógico que nós ficamos encantados. E eu me apresentei. Prazer, Ritoca. E ele me respondeu: pode me chamar de tio Pipoca. Me disse que não tinha família, que se sentia abandonado e que vivia na solidão. Me disse ainda que adorava menino levado, gostava de videogame e futebol de botão. Um dia o tio Pipoca chamou a turma toda para ir à casa dele, brincar, lanchar e assistir televisão. Mas tinha uma condição. Pediu a cada um que não contasse para ninguém de jeito nenhum. Eu achei o pedido meio estranho, mas a turma toda se animou com tamanha diversão. No fundo, alguma coisa me dizia que isso ia dar confusão. No dia escolhido, o tio Pipoca disse: além de brincar, eu também gosto de dançar. E pediu para que Paulinho colocasse a música que quisesse. E enquanto a turma dançava, ele me levou até o jardim para ajudá-lo a carregar o bolo e o pudim. E quando estávamos sozinhos, ele me disse num tom de voz diferente: você é bem bonitinha, viu? Foi mexendo na minha orelha para ver o brinco que eu tinha. Quis tocar na minha boca só para ver se faltava dente. Quis tocar no meu pescoço só para ver o pingente pendurado na corrente. Foi então que eu percebi. Eu estava sendo imprudente. O meu corpo é um tesouro que eu trato cuidadosamente. Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Foi então que eu comecei a gritar para a turma toda se ligar: não me toca, seu boboca! E os meus amigos ficaram assustados quando me viram passar correndo feito louca. Também saíram em disparada, atropelando o portão. E essa é a minha história, que eu conto para cada um conhecer. Afinal, com qualquer criança, isso pode acontecer. Gente como o tio Pipoca, na maioria das vezes, está bem perto de mim e de você. E nessa hora difícil, você saberia se defender? A sua criança saberia se defender? Se o tio Pipoca fosse um amigo da internet, ela se recusaria a ceder? E essa é a história da E aí a Ritoca. gente chora, porque eu não aguento. E a gente Gente. traz essa introdução para trazer o assunto, né? E começar de forma curiosa para elas, mas com informações muito importantes para que elas saiam de lá com um passo a passo do que fazer e do que não deixar que façam com ela. Nossa, Né? Letícia, assim, é sensacional, assim, a forma como você traz. Eu acho que o lúdico para a criança, ele é essencial. E, nossa, Letícia, eu também maravilhoso, estou eu amei. extremamente emocionada. E agora você diz pra gente quem é a Letícia É a Letícia. e deixe suas redes As suas redes sociais. sociais, por favor. Bom, a Letícia é uma cristã, mãe, esposa, né? Esposa do Claudinei há 19 anos, quase, mãe do Augusto há 14, mãe do Teodoro há 8 anos. Sou advogada e sou especialista em educação emocional, sexual e em prevenção contra abuso sexual infantil e sou idealizadora desse projeto, Infância e Essência. E as minhas redes sociais são no Instagram, na verdade, é leticiasimões.ezepaz, de educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. E nós trabalhamos dessa forma, gente, trazendo informação com conexão, né? Porque a fórmula da proteção é essa: informação mais conexão, Muito para que a bom. criança Olha, E esteja. como você
dissimula essa informação? A quem você destina? Como você faz o seu trabalho? A quem você leva esse trabalho? A gente leva para as crianças em condomínios, né? Na verdade, sempre vai passar pelos pais e pelos Sim. profissionais, né? Então, pelos condomínios, a sindicância, né? Os pais às vezes levam a informação para o próprio síndico, trazendo essa oportunidade para que aconteça dentro do condomínio, que é uma proposta super bacana, né? A mãe não precisa Uhum. nem Legal. se dirigir a outro lugar, ela está ali dentro já com um contexto que ela conhece, enfim. Nas escolas, né, para trazer essa informação, a dificuldade nos condomínios é justamente essa, um horário que as crianças não estejam na escola, né? Sim. E na escola elas já estão na escola. Então, se a gente tem diretor de escola, né, coordenador que tem acesso ao projeto, que quer levar o projeto para as escolas, então a gente tem essas oficinas com as crianças e tem a capacitação com os profissionais. Nas igrejas, capacitando os voluntários também, trazendo isso para as crianças. Onde tem criança, gente, o projeto pode Essencial. chegar, o Muito bom. projeto Muito precisa bom. chegar. E é Muito isso, legal. tá bom? Eu Tenho muito a te quero. agradecer. Nossa, eu também. Eu Nós amei agradecemos demais. E eu muito. tenho só um recadinho final. Você tem uma história tocante, um negócio legal, algo que te toque, um seu negócio, algo que possa transformar a vida de alguém, como a Letícia esteve aqui hoje, entre em contato conosco, acesse @aindapossopod, fale com a Nath, vem participar conosco. Amém. Obrigada, Gente, meninas. adorei! Obrigada Nossa, aí. Letícia, eu amei, gente. Tem uma hora que eu Vocês falei, gostaram? gente.